10 atitudes de um homem que valoriza sua mulher, com Neuza Stort. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos a poucos minutos das 18 horas, agora são 17 horas e 27 minutos. 10 atitudes de um homem que valoriza a sua mulher. 10 atitudes que um homem pode ter para que sua mulher se sinta verdadeiramente valorizada. Esse é um tema bem importante. As pessoas têm me perguntado sobre realmente o que é uma mulher sentir-se valorizada. Homens e mulheres têm pensado nisso. E eu acho muito importante. Na questão de um vínculo, na questão de melhorar vínculos, de fortalecer vínculos, diminuir dependências emocionais, estabelecer conexões saudáveis nas relações. Eu sou a terapeuta Neuza Stort, sou especialista em sanidade mental nas relações, sou autora do livro 10 Passos para Viver Sem Ansiedade. Sou criadora do método Dabens para mulheres que amam demais e estão em processos de codependência emocional. Hoje eu quero falar diretamente com os homens e também com as mulheres que desejam se sentir verdadeiramente vistas, respeitadas e valorizadas em suas relações. Se você é um homem e está em um relacionamento, essa live vai lhe dar 10 comportamentos, condutas transformadores que podem fortalecer profundamente a sua conexão com a mulher que você ama. Se você é uma mulher, você vai entender o que merece receber e como comunicar isso com clareza emocional. Vamos nessa? Então, 10 atitudes que um homem pode ter para que sua mulher se sinta verdadeiramente valorizada. Veja bem, eu vou colocar para você, vou falar rapidamente, essa é uma live curta, breve, eu pretendo que ela seja breve. Eu vou colocar em cada item, em cada atitude, comportamento ou conduta, eu vou colocar também um exemplo e eu vou colocar uma dica extra. Você pode pensar nessas coisas e ver como é que isso fica no seu relacionamento. Olá, Adelaide, muito obrigada pela sua presença, permaneça. Hoje a live é sobre relacionamento, sobre sanidade mental nas relações. E a primeira dica que eu vou dar a esses homens que querem valorizar suas mulheres: ouvir com atenção plena. Ouvir de verdade é diferente de apenas ficar em silêncio enquanto ela fala. É olhar nos olhos, é validar o que ela sente, é fazer perguntas. E exemplo, você quer exemplo? Quando ela conta algo do trabalho, você pode responder com outra pergunta, né? E como você se sentiu com isso? Então, uma dica extra: guarde o celular nesse momento. Se você quer conectar-se, se você quer valorizar a pessoa do seu relacionamento, guardar o celular é o mínimo que se pode esperar. Uma segunda conduta: olá, Tiago, obrigada pela sua presença, permaneça conosco. E eu estou falando com homens em primeiro plano hoje, tá? Se você quer valorizar a sua companheira, uma segunda conduta: reconhecer os pequenos esforços dela, desde arrumar a casa até o cuidado com os filhos ou com a relação de vocês. Todo gesto importa. Um exemplo: eu vi, diga isso para ela, eu vi como você se dedicou ao nosso jantar ontem. Eu vi que você se dedicou para tirar aquela mancha daquela minha camisa, eu gosto tanto dela
E a hora que eu a vi de novo, perfeita, pendurada no guarda-roupa, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu me orgulho de você. Então, fale isso, a dica, né? Fale isso na frente de outras pessoas também. Isso, né? Dependendo do assunto, você vai ver onde você fala. Não precisa, né, se expor tanto, mas assim, ela vai gostar de saber que você reconhece perante outras pessoas do convívio de vocês os pequenos esforços dela. Uma terceira conduta, demonstrar orgulho dela em público. A mulher se sente valorizada quando percebe que o parceiro tem orgulho de quem ela é. Exemplo, elogie as suas conquistas, as conquistas dela, né, para amigos, família ou nas redes sociais. Se você é uma pessoa muito presente nas redes sociais, né, mostre isso para as pessoas dos contatos de vocês. Não espere datas especiais para fazer isso. Demonstrar orgulho por ela ou dela, né, em público é assim de imensurável valor. Olá, Lima Daisy, né? Muito obrigada pela sua presença, permaneça conosco, estamos falando de relacionamentos, de dicas. Olá, Rose, muito obrigada pela presença, boa tarde, muito obrigada, viu, Rose? A sua presença é muito importante aqui para mim. Uma quarta dica, uma quarta conduta, um quarto comportamento que os homens devem ter se querem demonstrar que você valoriza a sua mulher, a sua companheira, né? Uma quarta conduta, compartilhar decisões importantes com ela, ou seja, não tome decisões sozinho, né? Desde uma compra até uma mudança de planos. E eu sugiro que vocês tenham planos, homem, que você tenha plano, que a mulher sua também tenha plano, mas que vocês tenham planos comuns também, né? Um exemplo, o que você acha de fazermos isso, tal coisa, juntos, né? Então, valorize a opinião dela, mesmo que você pense diferente. Então, planos, né? Mudança de plano. Se você vai mudar a sua rota melhor, combine ou compartilhe isso com ela. A mulher precisa ser valorizada e eu estou dando dicas, eu estou dando 10 comportamentos, condutas que você pode adotar e assim, se é mudança de conduta, mudança de comportamento, o que você acha de fazer isso devagar, de você ver essa live de novo em reprodução e assim meditar, pensar sobre essas coisas, como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Uma quinta, ser emocionalmente disponível. Falar dos seus sentimentos com maturidade aproxima e gera confiança. E falar dos sentimentos não é falar só quando esses sentimentos são bons, né? Às vezes a gente está num dia mais frágil, num dia mais difícil, então fale o que é que você está passando, o que é que você está sentindo, tipo isso, hoje eu estou um pouco ansioso, eu queria só o seu colo. Puxa, confiar isso à sua mulher demonstra assim a sua vulnerabilidade, mas mostrar a vulnerabilidade é força e não é fraqueza, muito ao contrário do que muitos homens pensam, tá? Olá, acho que é Demaria Hélia, é assim, será? Muito obrigada pela sua presença, participe aqui conosco, manifeste a sua aprovação a isso que a gente está discutindo, conversando, colocando aqui em pauta, né? Um sexto item já, eu disse, vai ser uma live muito curta, então me veja também em retransmissão, passe isso à frente. Nós estamos falando de
melhorar vínculos, de estabelecer vínculos fortes, de melhorar os relacionamentos, de ter sanidade nos relacionamentos. Então, é importante que você partilhe essas coisas com outras pessoas, tá? Então, já estamos no 6º item. Demonstrar, homem, demonstrar interesse contínuo. Ou seja, olá, Nádia, obrigada, Nádia, Alessandra, obrigada pela sua presença. Veja, no 6º item, então, demonstrar interesse contínuo. Continue conquistando sua mulher mesmo depois do sim. Quando é que vocês se deram sim? Faz 2 anos? Faz 8 anos? Faz 15? Faz 20 anos? 20 meses? Não sei, né? Mas assim, aquele sim precisa ser atualizado. Então, é muito importante que vocês renovem os seus combinados, os seus contratos, dia por dia, né? Aquele casamento, aquela união que aconteceu há bastante tempo, precisa ser atualizado. Então, isso a gente faz com novos combinados, novos contratos, porque as coisas vão surgindo, novas oportunidades, novas ocasiões vão surgindo no relacionamento, novos lugares a vocês irem, não é? Então, é preciso que as coisas sejam renovadas. Então, o sim é uma coisa que deve ser renovado. Ou seja, o casamento deve ser renovado a cada semana ou a cada dia. Olá, Fátima, Elvídio, obrigada pela presença, permaneça conosco. Então, é alguma coisa que precisa ser feito no dia a dia. Essa é uma conduta saudável, é uma conduta agradável, não tóxica, saudável realmente, né? Se você quer adotar alguma coisa assim. Então, exemplo de fala, vamos fazer algo só nós dois esse fim de semana? Puxa, quando a mulher ouve isso, o que ela pensa, o que ela sente? Puxa, ele quer vivenciar um momento só nosso, ele importa conosco, ele importa com a nossa relação, ele importa em sair só comigo, em ficar só comigo, né? E assim, uma dica, surpreenda com algo que você sabe que ela ama. Então, demonstre interesse contínuo, homem, para com a sua mulher, para que ela se sinta valorizada. Uma 7ª conduta, homem, agradecer com frequência, não por obrigação. Gratidão genuína gera conexão. Então, tipo uma fala, né? Obrigado por estar comigo nos dias difíceis, né? Isso é importante dizer. E às vezes você pensa assim, mas eu não preciso falar essas coisas, ela sabe, isso é óbvio. Não é. E mesmo que seja, é importante ser falado, né? É importante. Olá, Ana Cristina, obrigada pela presença, permaneça aqui conosco. Então, é importante falar essas coisas, né? Então, gratidão silenciosa é a dica. Gratidão silenciosa não é gratidão, tá? Expresse isso, deixe muito claro, né? Então, agradeça com frequência por pequenas coisas, por grandes coisas. Valorize a sua mulher sendo grato, tá? Uma 8ª dica, defender sua parceira em situações sociais. Tipo assim, não permita que desrespeitem ou desvalorizem a sua companheira na sua presença, né? Se souber, vá e fala com a pessoa, se souber depois, mas se estiver presente, não deixe passar a oportunidade de mostrar o valor dela, se as outras pessoas não souberem valorizá-la, né? Não fale assim com ela, por favor.
Isso você pode falar em tons diferentes, pausadamente. Não se altere, mas defenda-a. Não fale assim com ela, por favor. Não fale assim com ela, por favor. Aí você vai escolher o tom adequado. Não se altere, não se exalte, não é para isso, né? Mas mostre que você está ali, que você está atento e que você é o primeiro a valorizá-la, a respeitá-la. Para com os filhos vão aprender vão aprender de você a valorizar a mulher, às vezes a mãe deles, mas depois a mulher deles um dia, né? Então, isso vale, repito, quando você estiver com amigos, com a família, com colegas, com todos, né? Você deve ser o primeiro a valorizar. Fique do lado dela, mostre isso para ela, mostre isso para todos, tá? Isso não tem, assim, mensurável o valor disso, tá? E uma nona conduta, investir. Muito obrigada pelos coraçõezinhos, eu preciso disso, eu preciso que o Instagram veja que eu estou produzindo conteúdo simples, prático, mas assim, muito relevante. Mostre isso, manifeste sim esses acenos, esses coraçõezinhos, curta isso e compartilhe, porque as pessoas precisam saber, o Instagram, as outras redes sociais precisam saber que esse conteúdo ajuda as pessoas. E se você quiser mais conteúdo desse tipo, diga isso pra gente, diga isso pra mim, coloque aí já nos comentários, mande a sua pergunta, as suas perguntas, eu quero responder, fazer novas lives. Às vezes você pode, com a sua pergunta, pode me sugerir um tema para uma próxima live, tá? E assim, uma nona conduta, então, é investir tempo de qualidade juntos, que isso parta de você, homem. Estar presente é mais importante que estar o tempo todo juntos. Então, nas vezes em que você estiver presente com ela, que você, dê importância a isso. Você não precisa estar o tempo todo, mas o tempo que estiver presente, mostre que é importante que, por exemplo, jantares sejam sem celular, que haja passeios, momentos só de vocês dois. Uma dica, pergunte o que faria esse nosso momento especial para você. Você já tentou sair junto, você já tentou estar presente, mas ainda reforce o que faria esse momento especial para você, sabe? Lembre sempre, a vida é só uma. Você não sabe quantos dias, quantos meses, quantos anos vocês vão estar bem, você vai estar presente nessa relação, vocês têm vida. Da vida a gente sabe pouco. A gente sabe pouco quantos dias vai ter, quantos meses vai ter pela frente, não é? Então, valorize cada dia. Isso de pensar até assim, que pode ser o último, né? Que pode ser o último encontro de vocês. Não deixe para pensar, puxa, eu deixei de fazer tal coisa, né? E validar, décima conduta, validar os sentimentos dela sem tentar resolver tudo. Homem, muitas vezes, tem um expediente assim de achar que ele tem que resolver todas as coisas que ela fala, né? Às vezes não é questão disso. Às vezes ela não quer uma solução, mas ela quer presença, ela quer escuta. Obrigada, Rose, obrigada pelo seu manifesto aí. É sempre muito importante a presença das pessoas, a escuta atenta para as lives da gente, que a gente produz com carinho, né? Às vezes uma live a gente fica o dia todo preparando, não, isso não está bom, isso não é bem isso que eu devo falar, e a gente tenta fazer ajustes e torna a escrever os roteiros, a fazer as novas direções, mas quando a gente tem um apoio, isso é essencial para a gente, né? Então,
Às vezes a mulher não quer a solução, mas ela quer a sua presença, ela quer a sua escuta ativa. Um exemplo, imagino, depois de ela contar alguma coisa, você dizer, por exemplo, imagino como isso foi difícil para você. Olha, percebe? E uma dica, resista à tentação de consertar tudo. Esteja ali sentindo com ela. Então, às vezes o homem perde a relação, perde a sua companheira, não para outra pessoa, perde para ele mesmo, porque às vezes ele não sabe, não soube valorizar a pessoa. É preciso às vezes perder um grande amor, um grande relacionamento, para depois perceber, puxa, eu era feliz com ela e eu não sabia. O que é que você pode fazer hoje? Assim, ser atencioso, valorizar em cada coisa. Reveja essa live em reprodução, eu vou procurar colocá-la nas outras plataformas, nos outros lugares, mas assim, isso em qualquer lugar que você vir, veja de novo, porque não é fácil sair fazendo essas coisas. São coisas simples, são dicas simples, mas às vezes você precisa repensar as atitudes. Essa dica 10 aí, essa dica 8, 9, isso aí é para quando eu me sentir assim, para quando eu fizer tal coisa, eu vou usar isso lá, eu vou usar isso assim. Então é uma coisa para ser pensada, para ser elaborada, até ficar automático, até você fazer isso com rapidez ali nos acontecimentos do dia a dia. Então, atualize isso que eu estou falando para a sua vida e aplique isso na sua vida. Então, para encerrar, eu quero dizer assim, se essas atitudes que eu falei, essas 10 atitudes, 10 condutas, comportamentos, fizeram sentido para você, compartilhe essa live com alguém que precisa ouvir isso, homem, mulher, né? Se você é mulher e se identificou com essas necessidades não atendidas, eu posso ajudar você. Conheça o meu curso completo, o método Dabrens, voltado especialmente para mulheres que amam demais e querem sair do ciclo da codependência emocional. O link está na bio. Também, junto, está o link do meu livro, assim, separadamente, mas ali mesmo na bio, tem o link para o meu livro, 10 Passos para Viver Sem Ansiedade. Tem o link para os atendimentos online e presenciais em Curitiba, né? E assim, veja que cada coisa eu disponibilizo lá e com todas as coisas eu quero ajudar nos relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis, não só o relacionamento afetivo, amoroso, mas o relacionamento nas empresas, no trabalho, em todo lugar. Mas eu me dedico muito especialmente para falar dos relacionamentos entre homens e mulheres, nos relacionamentos afetivos. Atualize isso, coloque isso no seu dia a dia. E se você chegou até aqui, parabéns, você está no caminho da consciência emocional. Se você, olá, bem-se, não sei bem como é, mas assim, se você está atento para isso da consciência emocional, do relacionamento saudável, da saúde mental, sanidade mental nas relações, essa live é para você, mas isso é um tema de desenvolvimento pessoal. Se você está atento para essas coisas, olha, o que pode ser melhor do que isso? Se você pensa em crescer dia por dia, se você quer ser melhor do que você mesmo a cada dia, isso é muito bom, isso é muito saudável. Reconhecer os próprios erros para se
ou para outra pessoa, tentar ser melhor, ser capaz de dizer, olha, me desculpe, ontem eu estava um pouco alterado, ontem eu me alterei com você. Olha, não tem assim, não tem preço isso, né? É de muito valor saber crescer, saber querer ser, saber se posicionar num relacionamento. Muito obrigada pela sua presença e eu espero que você leia a descrição da live. Daqui a pouco eu vou disponibilizá-la, eu vou colocá-la em outras redes sociais, eu vou mandar para o mundo, vamos dizer assim. Me ajude a melhorar no que você puder. Se você não vai fazer uma live, mas se você pode, passe esse conteúdo para frente. Olá, Orlando, você chegou bem no finalzinho, mas é importante que você esteja aqui. Quem sabe essa live tem a ver com algum momento seu ou com alguém que você conhece e precisa desse assunto. Muito obrigada pela sua presença. Se puder, compartilhe isso, faça um print ainda, coloque nos seus stories, mande à frente isso, mande adiante isso, tá? Esse tema é muito relevante para os relacionamentos saudáveis que a gente pretende construir nessa vida. Muito obrigada, eu não quero fazer mais longa essa live, porque eu disse seria uma live breve, seria essa a minha intenção hoje. Muito obrigada, valeu muito.